Então, gente, vamos iniciar as nossas atividades de hoje, proclamando os melhores votos de boas-vindas para os que aqui se acham e formulando desejos de que possam estar bem hoje e se lembrar de uma coisa. Se lembrar de um ensinamento dos Espíritos, que é muito bom que a gente lembre. Porque se a gente distrair e não lembrar disso constantemente, a gente leva um prejuízo formidável. Formidável em latim quer dizer horrível. Mas a tradução popular é que formidável é muito bom, né? Em latim, formitas, quer dizer horrível. Formitatis, péssimo. Então, quando fala formidável, vamos seguir o que é popular. Mas eu não falo essa palavra não, porque eu tenho medo das pessoas entenderem o significado oposto, né? Mas dizer que leva um prejuízo formidável pode. Porque de qualquer jeito que a pessoa pensar, ainda é muito prejuízo, né? O prejuízo é o seguinte, é que nós temos dentro da gente, de modo desconhecido, uma tristeza, uma insatisfação, misturada com um receio, oculto, não sei de quê, mas tem. Chama tristeza surda. Então, o André Luiz, num dos livros notáveis, do qual ele fez parte, porque ele não escreveu todo o livro, só mensagens que estão lá. Tem umas 10 mensagens dele naquele livro. Mas uma delas, logo, a primeira mensagem do livro. O livro chama Opinião Espírita. Ele fala assim: você está usando o Espiritismo já faz pelo menos um ano. E então eu posso perguntar a você se já conseguiu vencer aquela tristeza, aquele receio surdo que todo mundo tem. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, tem uma tal de tristeza surda que a gente tem aqui, eu nem sabia que tinha. Deixa eu procurar para ver se tem. Aí eu fui procurar e tinha. Essa tristeza surda faz parte de um resíduo de informações sobre acontecimentos ruins que aconteceram com a gente e que foram vencidos, ficaram para trás. Mas tem um resíduo, uma espécie de medo daquilo voltar. Por exemplo, se no dia que você levou um tapa na cara e passou uma vergonha danada, um carro passou buzinando, e você nem lembra do carro, mas aquela buzina ficou arquivada. Futuramente, toda vez que um carro buzinar daquele jeito, você não vai nem escutar, mas o seu inconsciente vai. E vai trazer um pouco daquela vergonha que você estava passando naquele dia lá, na hora que aquela buzina foi acionada. Junto com a buzina ficou arquivado um pouquinho de memória, noutro local de memória, noutro arquivo. Ficou arquivado um resíduo de informação sobre aquela mágoa, aquela dor que você estava passando naquele momento. Isso hoje em dia está plenamente confirmado na psicologia. Sabe-se que se o indivíduo leva por exemplo, sofre um acidente. Isso é comum. Se ele sofre um acidente, e naquela hora do acidente, ele passa um apuro danado durante o acidente.
Eu conheço uma moça que sofreu um acidente durante 6 segundos. O carro dela capotou. Pá, 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 pá. E voltou na roda. Quer dizer, ele partiu de roda e voltou em cima da roda. Ele deu uma volta de capotação. Naqueles 6 segundos que isso aconteceu, ela não perdeu a consciência e ela sabia que estava passando por um acidente. E ela tinha medo. Isso ela me contou. Ela tinha medo de quebrar alguma coisa e vir no peito dela e enfiar. Quer dizer, medo de ser esmagada, de ser assassinada pelo carro, né? E não aconteceu nada disso. Ela nem ao menos saiu sangue pelo nariz. Mas tomou esse susto enorme, um medo horroroso. E na hora que ela saiu de lá, ela estava assustadíssima. A pressão dela foi lá em cima, o coração quase disparou, quase arrebentou de 300 vezes por minuto de batida. E ela voltou normal, não teve acidente cardíaco nenhum, não teve acidente nervoso, não teve acidente cerebral. Foi levado para o hospital, não aconteceu nada, estava tudo muito bem. Só que ela nunca mais pôde entrar num carro. Nunca mais. Toda vez que ela ia entrar no carro assim, ó, vinha aquele pavor que ela sentiu durante o acidente. Ora, o que tem a ver com isso? Ela podia ter o pavor na hora do acidente, mas o carro. Por que ela ficou com medo de carro? Ela olha para o carro não tem perigo nenhum. Conscientemente, inteligentemente, eu estou vendo que o carro não tem perigo. Por que eu não posso entrar no carro? Entrava, aquele pavor, ânsia. Ou seja, ela não podia andar de carro. Ela comprou uma moto. Não andava de carro. A outra coisa, estava um dia nublado. Toda vez que o dia está nublado, ela fica mal. Tinha uma chuvinha miúda. Toda vez que chove aquela chuvinha miúda, ela fica mal. Olha bem, junto com o acidente, com o perigo e a dor do acidente, ficou gravada a notícia da chuva, a notícia do dia escuro, de nuvens escuras, e o automóvel. Se tivesse passado um caminhão fazendo barulho de caminhão, gravava também. Se tivesse uma pessoa brigando com a outra, gravava também. O que tivesse acontecido ali virava gatilho. Na hora que aquilo acontecesse, dispararia aquele torpor horrível, aquela mágoa horrorosa que ela tinha. Então, aí eu fico voltando lá ao André Luiz, para saber de onde que vem aquela tristeza surda. Quanta coisa ruim aconteceu com você, desde que você era pequenininho? Aconteceu, mas resolveu depois. Assim, pois é, mas durante o tempo que estava acontecendo, gravou alguma coisa lá dentro de você. Quantas vezes você passou raiva de alguém? Uma raiva cheia de impossibilidade. Você estava passando raiva e não podia resolver aquilo. Às vezes era alguém te humilhando e você não podia reagir. Às vezes era o seu pai. Às vezes era a sua mãe. Às vezes era um garoto forte lá na escola que estava fazendo bullying em você. Tudo isso eu passei. Penso que eu nunca passei um medo horroroso do meu pai? Muitas vezes. Penso que eu não passei algumas raivas do meu pai, quando ele brigava comigo? Pensa, você sabe porque eu contei, que depois disso, muito tempo depois, eu vi o meu pai de um outro jeito, de um jeito muito bom, e eu fiquei grande amigo dele. Quer dizer que aquelas raivas que eu passei,
foram todas anuladas. Mas ficou um resto, ficou um resíduo, guardado não sei aonde. Isso do meu pai. Mas eu sofri muito bullying na escola. Todo mundo que eu conheço sofreu também. É só de lembrar. Aqueles meninos maiores que não deixavam você fazer, ou que pisavam no seu sapato novo para batizar, ou que implicavam com você, ou que botavam apelido em você. Eu passei pela escola amargando vários apelidos vergonhosos. Um deles, sabe qual foi? Guloso. Guloso. Tem um negócio que eu não sou na minha vida e nunca fui guloso. Mas lá na escola onde eu estava, no primeiro dia, teve uma comida lá. Bom, eu fiquei interno numa escola uma semana. Naquele internato, na hora da comida, se tinham seis garotos à mesa, vinham 6 bifes. Isso era um erro. Os bifes deviam vir nos pratos, para evitar que os garotos brigassem pelo bife maior. E eu, com muita educação natural, né? Enquanto eu estava me servindo de arroz, todo mundo estava nos bifes lá, e sobrou um pequenininho assim para mim. Bom, se eram 6 bifes para cada um, o pessoal lá dentro devia cuidar que os bifes fossem do mesmo tamanho. Senão alguém ficaria prejudicado, né? E eu chamei a atenção do pessoal e disse, olha, vocês não deviam fazer isso, vocês avançaram aí como trogloditas, como... Eu não falei troglodita, não, senão meu apelido ia ser troglodita. Eu não sabia disso não, mas essa palavra eu não falei. Aí um lá que eu vi que foi o que pegou primeiro e tal, né? Achou ruim comigo e tal, me xingou. O que é isso? Você é mole? Eu falei assim, você é o mais guloso que tem aqui. Você foi o primeiro que avançou aí e tal. Por ser mais forte, você avança em tudo. Esse guloso é você. Guloso. E começou a me chamar de guloso. Como ele era líder, eu fiquei com o apelido de guloso 3 anos. Por ter dito que o líder era aquilo. Porque ele mostrou falta de educação, grosseria, etc. Então, isso é um bullying pequeno. Bullying de humilhação, assim, da figura humana. Mas... E lá na escola havia outros apelidos. Todo mundo tinha apelido horroroso. Mas só as pessoas mais fracas. Tinha um rapaz que tinha o apelido de saco de osso. Todo mundo chamava o moço de saco de osso. E assim, por uns apelidos deprimentes, uns troços. Mas tinha. Então isso é bullying. Afora as vezes que eu apanhei de meninos maiores por ter a cabeça lisa. Eu cortava o cabelo, ficava com a cabeça, ficava só um pouquinho aqui assim, que usava na época. E o resto da cabeça ficava cortado, né, assim, lisinho assim. E a minha cabeça era um convite para castanholas. Sabe o que é castanhola? É essa parte da mão aqui, ó, batendo com toda a força de raspão, mas um raspão penetrante assim, na cabeça de alguém. Chama castanhola. Lá, chamava. Eu devo ter recebido umas 1.638 castanholas, assim. Porque foi muita castanhola. Todo dia eu ganhava algumas. Dos maiores. Eu então corria e tal, e fazia outras coisas. Então, quando a gente é pequeno na escola,
Até hoje tem, eu vejo as minhas netinhas lá virem queixando que os meninos maiores foram à fila e se alguém reclama, apanha, vai lá e leva um tapa, leva um chute, coisa assim de presidiário, né, que passa perto do outro e faz aquelas coisas. Então, você sofreu injustiças? Deve ter sofrido. Você é aqui do planeta, não é? Quem é aqui desse planeta nosso aqui deve ter sofrido bullying. Mulheres sofrem muito bullying. Só de passar, às vezes, os rapazes mexem, falam palavras. Outro dia eu estava vendo um programa de TV lá, das moças reclamando contra estas agressões que são feitas contra as mulheres, chamando a mulher de gostosa, de opção de palavras assim, desse tipo, elogiosas, mas agressivas para o lado da conquista, da sedução. Isso é bullying. Bullying para adulto. Então, toda vez que você sofreu injustiça, perseguição, maltrato, e você não gostou e penou com aquilo, você arquivou uma pequena mágoa. Às vezes não era tanto contra aquele menino, mas às vezes era até contra o sistema. Tinha uma porção de meninos grandes lá na escola que judiavam de mim, desde primário. Desde o primeiro dia, no primeiro ano primário, eu sofri bullying. E durante todo o meu percurso na escola, tinha bullying. Às vezes não todo dia, tal, mas sempre tinha. No recreio tinha constantemente. Tanto que no recreio eu ficava mais perto das professoras, assim, tal, para evitar perseguição. Eu sofria bullying se eu era maltratado na sala de aula pela professora. E sofria bullying se eu era elogiado por ter ido muito bem em algum conhecimento. De qualquer jeito sofria bullying. Lá fora alguém vinha me humilhar, fazer gracinha comigo por causa daquilo, sempre puxando para o lado negativo. Então eu fui arquivando com os anos, eu diria que alguns milhares de mágoas, ocultas e esquecidas, mas ficaram lá arquivadas, de pesares, de protestos contra agressões dos seres humanos. Agora, lá diante, no curso médio, eu sofri pouco bullying, muito pouco, mas ainda sofri alguns. Discussões com pessoas que não tinha cabimento, a pessoa vinha me... Mas, bom, se eu for contar, deve ser, a gente sempre conta, mostrando que a gente tem razão, outra que não tem, né? Eu só estou magoado, chamo de bullying, quando eu não fiz nada para provocar, e pelo fato de ser menor, eu levava algum tipo de desconforto. Isso que é bullying. Que quando a gente merece, não é bullying. Você provoca o menino, ele vai lá e te bate, não é bullying. Então, isto é durante o tempo que a gente é pequeno. Como eu vou reencarnar, na próxima encarnação minha, vai ter uma época em que eu serei pequeno outra vez. E vai ter bullying lá. Quer dizer que eu não tenho medo de desencarnar e ir para o umbral.
Eu tenho medo de reencarnar e sofrer bullying. Olha que coisa. Que garantia eu tenho da outra encarnação eu não penar para burro? Bullying é fatal, que a gente vai sofrer. A menos que a humanidade mude, né? Hoje em dia existe um movimento grande contra o bullying na escola. Mas ainda há muito bullying. Muito bullying. E essas mágoas minhas, ocultas e guardadas, elas não foram trabalhadas? Elas foram trabalhadas por 2 grandes e bons processos. Um foi psicoterapia. Eu fiz terapia há alguns anos. E durante as terapias eu fui muito ajudado a trabalhar as minhas mágoas. Porque quando eu fiz terapia, eu já era estudante, né? E já tinha que fazer psicoterapia por causa da escola. Então eu já entendia sobre isso. E também estudava sobre esse assunto. De modo que eu sabia como passar pela terapia. Quem não sabe passar pela terapia, costuma passar e não aproveitar. Porque a pessoa não faz análise. A terapia não é só analítica, não. Quando ela é analítica, ela ajuda muito a pessoa. Quando ela não é analítica, ela é consoladora. O indivíduo está desesperado, vai, e aí o terapeuta ajuda a pessoa a vencer a crise. Isto é consolo. É prioritário. Se o indivíduo chegar lá sofrendo, tem que ajudar ele a sair da crise. Mas não é análise. Quando o indivíduo faz análise, aí a gente vai atrás dos defeitos dele. Mas tratados de um modo inteligente, de um modo agradável, para ele ter a alegria de admitir o erro. Quando ele faz isso de modo consciente e bem feito, ele fica livre. Ele desobstrui o arquivo onde estão guardadas as mágoas e os ressentimentos. Aliás, mágoa guardada se chama ressentimento, né? Que a mágoa só existe quando ela está funcionando. Se foi guardada, já não é mais mágoa, é ressentimento. Então, a saída do ressentimento, por meio de uma identificação e elaboração inteligente, isso chama-se terapia da neurose, do processo neurótico. Terapia é o processo de cura. Então, uma terapia bem feita ajuda muito a gente. Eu passei por uma que me ajudou muito com as minhas mágoas. Porque se não fizer e não tirar, você vai ter aquela mágoa surda muito grande dentro de você. Você vai ter medos que você não é capaz de identificar. Medos sem causa justa. Você vai ter ansiedades que não tem causa que você identifica. Você vai ter preocupações absolutamente desnecessárias. Porque lá dentro tem coisas ocultas, arquivadas no seu inconsciente, derivadas dos sofrimentos antigos pelos quais você passou. Você vai ter inseguranças várias, que vão obrigar você a ter comportamentos desagradáveis, antissociais, por insegurança. Um indivíduo que fala muito alto, por exemplo, é insegurança. Se ele fala muito baixo ou não gosta de falar, é doença, é insegurança. Se ele é tímido, ele é inseguro. Ele está com o processo neurótico de insegurança. E assim por diante. Se ele não souber lidar com a alegria de viver, ele não vai ter. Então tem muita gente que é, assim, destinadamente triste.
Porque ninguém ajudou a pessoa a sair desse processo neurótico de conviver inconscientemente com as suas mágoas, com os seus ressentimentos. E tem um psicoterapeuta francês muito famoso, Dr. Palais, escreveu um livro muito importante sobre esse assunto, francês. A gente não cita francês quase nunca, né? Porque cita só os americanos. Porque lá nos Estados Unidos está tudo que tem de melhor. Isso não tem dúvida. Na cultura mundial. Mas esse francês falou uma frase que é um negócio fantástico. Ele fala assim, não se conhece na psicologia nada que faz mais mal ao homem do que um bom ressentimento. Olha só. Você que tem ressentimento guardado e nem sabe disso, paga um preço alto de não ter capacidade de ser feliz. Quem não é feliz, quem não gosta da vida, está pagando preço de não saber ser. Porque ela está dominada pelas mágoas ocultas. E ela não sabe de onde que vem, não sabe porquê, não sabe o quê. E está lá pagando preço. Se ela fizer uma boa terapia, ela vai escapar disso. Boa terapia não é fácil de fazer, não. Para começo de conversa, não é fácil de achar quem lida com a gente para fazer uma boa terapia. Mas quando a gente faz, a gente não se livra de tudo, não, porque terapia deve durar muitos anos. Qualquer coisa assim como 10 anos. Para limpar bastante o psiquismo. Senão, não dá tempo. Ninguém faz isso tanto. Faz aí, vamos fazer umas 4, 5 sessões, umas 10 sessões. Isso aí é consolo. Terapia não é isso. Bom, eu disse que são duas coisas que me ajudaram. Uma foi terapia. Estava falando isso para mostrar por que me ajudou. Agora, a outra coisa foi a autoterapia. Quer dizer, a análise de si mesmo. É aquele negócio de refletir em cima do que foi que eu fiz e o que é que eu devia ter feito. Isso também a gente tem que aprender na terapia. Senão não vai saber, não vai fazer. Eu já encontrei uma opção de gente que fala para assim, eu quero muito estudar psicologia. Só estudar psicologia vai te ajudar, não. Você sai de lá um bocó quadrado, neurótico, psicótico, estrumbicado. É lá na terapia que você vai sarar. É lá que você vai mudar. E outra coisa, você não pode fazer uma boa terapia sem aprender os processos terapêuticos. Na terapia se aprende. Eu fui trabalhar uma vez com uma senhora que tinha feito 11 anos de psicanálise. E ela veio porque eu atendi a filha dela, que era psicanalista. E a filha dela falou, eu quero que a senhora vá lá no Rodrigues. Ela disse, mas eu não preciso, eu já fiz assim, mas eu quero que a senhora vá assim mesmo. Aí ela veio. Não ficou não, mas veio uns tempos. E aí, na conversa com ela, eu vi como é que ela era treinada na linguagem terapêutica. Ela sabia aplicar aqueles conceitos nela mesma. Eu falei assim, o que é que a senhora está fazendo aqui? Ela disse, eu vim porque a fulana quis. Mas eu estou gostando, eu vou vir. Falei, bom, então enquanto a senhora vem, vamos relembrar alguma coisa. Porque eu tenho a impressão, por suspeita e não por constatação de indícios, que a senhora não está usando a linguagem que a senhora já sabe para fazer as reflexões que a senhora devia.
Ou seja, a autoterapia ela não estava fazendo direito. Ela não estava fazendo. E se não fizer, você vai interromper o processo terapêutico. O dia que você parar com a terapia lá, você parou de crescer. Tem um livro do André Luiz chamado E a Vida Continua, onde uma senhora chegou lá no além e depois de um tempo de adaptação, finalmente ela aceitou que ela era espírito desencarnado. Porque antes ela não acreditava que tinha morrido de jeito nenhum. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver o trabalho que a Evelina teve para aceitar que ela tinha morrido. Ela achava que não tinha morrido. Não morria, aqui eu sou a mesma, como que morreu? Ela não aceitava. E para provar que ela tinha morrido, deu um trabalho danado. Nada era capaz de ser prova que ela tinha morrido. Ela estava vivendo num mundo igual, numa cidade igual, que tinha tudo igual. Ela comia igual, tomava banho, fazia tudo igual. Como é que morreu? Morreu o raio que eu parto, a sua avó que morreu, eu não morri. Bom, ela deu está lá no livro do André Luiz, E a Vida Continua. Quando ela conseguiu a demonstração cabal que ela estava desencarnada, ela falou assim, olha, eu preciso de um padre para confessar. Ela era católica. Eu preciso de um padre. Onde é que eu acho um padre? Está lá no livro. Aí alguém falou assim, olha, aqui a senhora não vai achar padre. Não tem igreja aqui. Posso encaminhar a senhora para um psicoterapeuta. Isso tem. Conversa com um. Assim, não, mas deve ter um padre assim. A senhora, o que a senhora quer com o padre? Uma psicoterapia. Superficial e quase sempre sem muito valor. Mas sempre tem uma ajuda. Porque pelo menos tem alguém que escuta. Aí você pratica a terapia do desabafo. O desabafo já é uma boa terapia. Desabafo. Terapia do desabafo. Chama desintoxicação mental. Aí lá, ela foi encaminhada para conversar com alguém, terapeuta. Ela foi conversar. E na conversa foi que ela acabou de se confirmar como pessoa desencarnada. Aí ela falou assim, mas aqui tem terapia? Assim, tem, claro que tem. Tem de boa qualidade. As pessoas aqui fazem terapia. Um outro livro onde eu vi isso, chama-se No Mundo em que eu Vivo. É um livro da Zíbia Gasparetto, é um livro mediúnico muito bom. Nesse livro, o cidadão conta que ele lá no além acabou precisando e aceitando fazer uma terapia. E foi na terapia que ele se ajustou lá. Porque o indivíduo, quando chega lá no além, ele se desajusta muito psiquicamente. A mente dele é a mesma. Aqui nesse mundo, nós todos temos muitos desajustes psíquicos. Desajustes mentais. A vida que a gente leva em confronto com aquilo que a gente queria, está sempre muito em desacordo. E o indivíduo, se ele não tiver uma base lógica de interpretação para ele não vai aceitar isso. E se ele viver na inaceitação, ele se arrebenta todo. E o grande objetivo psicoterapêutico para os indivíduos iniciantes é que ele chegue a se aceitar. Olha só. Significa que a gente não se aceita. Você não aceita um monte de coisa na sua vida. Pode ver. Daí a tristeza surda. Aí eu volto lá naquela mensagem do André Luiz, lá no começo.
Você tem usado o espiritismo para vencer aquela tristeza surda? Ou seja, autoterapia. Com o espiritismo eu comecei a fazer autoterapia sem perceber. Porque eu comecei a aplicar aqueles conceitos em mim, fazendo questões sobre se era ou não verdadeiro para mim aquilo que o sujeito lá falou. E falou que Jesus falou, né? Porque Jesus é que é o terapeuta original. Os conceitos de Jesus são todos equilibrantes. Quando a gente coloca um conceito dentro de uma análise de como é que a gente leva a vida diante daquele conceito de Jesus, posto que aquilo lá é útil e é possível, aí a gente está fazendo autoterapia. Você está aplicando em você, e está aceitando aquilo, e está conferindo o seu procedimento. Aí você toma a decisão de identificar a próxima provocação. É uma decisão sua. A única coisa que vale muito para você é isso. A autoterapia. Porque lá na psicoterapia do terapeuta, ele o tempo todo vai estar mostrando para a gente se a gente está aceitando aquilo ou não. Ou seja, está convencendo a gente que é a gente mesmo que tem que fazer o processo de se aceitar, entende? De admitir a possibilidade, por exemplo, de que você é melindroso. Se falar para você, você pula dessa altura assim, ó. Você vai querer provar que não é. Porque todos os defeitos que você tem, eles são defeitos seus. E se é seu, você tem dificuldade de jogar ele fora. É meu. O que é meu é preso naquilo. Se provar que você é melindroso, você vai pular dessa altura para mostrar que não é. Imagina eu com defeito. Imagina, eu não tenho esse defeito. Aí generaliza. Eu tenho muitos defeitos, mas esse eu não tenho. Você mostra um outro, esse eu não tenho. Você mostra um outro, esse eu não tenho. Fala, como é que você tem muitos defeitos? Não tem nenhum. Tudo que a gente te mostra, você não aceita. Só tem um lugar onde eu já vi gente aceitar que tem defeito. Na terapia. Fora dali eu nunca vi ninguém aceitar que tem defeito. Até porque as pessoas daqui de fora, do mundo, não sabem conversar com a gente. Elas querem jogar o defeito na cara da gente e querem que a gente aceite. É claro que a gente não aceita, a gente não é tonto. A gente morre, mas não faz feio para os outros. Um dos maiores pavores do ser humano é o pavor da opinião pública. É o que você pensa de mim. Isso é muito importante. A gente tem um medo danado do que o outro pensa da gente. Tanto que a gente, quanto mais inseguro você é, mais medo você tem da opinião pública. Jovem, então, que é super inseguro, quer viver com as roupas da moda. Que imagina ele ser capturado por alguém sem ele estar com uma calça fora daquelas da elite lá da moda. Imagina eu estar com uma calça. Imagina eu ter um celular diferente de um iPhone 6. Imagina. O que vão pensar de mim? Eu tenho umas clientes, pacientes, que falam isso para mim. Imagina. Só porque eu tenho um telefone, um iPhone i6, as meninas lá me rejeitam. Aí o que eu falo para ela? Eu falo assim, conta para mim uma situação em que alguém rejeitou você. E deixa eu fazer o papel da outra pessoa. Eu estou do seu lado, hein? Estou trabalhando para você. Eu trabalho para você. Então estou do seu lado. Mas eu vou fingir que estou contra só para preparar você para estar em condições de viver melhor lá fora. Me conta aí um desgosto qualquer que você teve por causa do telefone, o iPhone 6 lá. Aí ela,
assim, eu deixei o meu telefone lá em cima da mesa. E aí uma colega que tem um iPhone 5 já fez uma cara de desprezo. Porque a outra tem o 5, não tem o 6. Aí ela viu o meu 6 e veio desfazendo. Aí eu já falei, por que você está desfazendo do meu? Só porque você não tem desse? Aí eu falei assim, e com isso aí você acha que você é muito amada lá na escola. Você não percebe que com esse procedimento você se coloca acima da sua colega, pelo seu rosto, pela sua voz, se você se coloca. Mas pensa, olha lá para você, veja se você é capaz de enxergar isso. Mas isso para ser falado com a pessoa, precisa de muito tempo e muita intimidade. Senão a pessoa interpreta a gente como antagônico. E aí ela não aceita mais o que a gente fala. Ela fica achando que a gente é contra ela. Que a gente está querendo provar que ela tem defeito. De fato, o que a gente quer, né? Mas eu quero que você seja capaz de enxergar, porque você tem. Se você não enxergar, não vai curar. Mas para eu mostrar para que você tem um defeito, dá um trabalho desgraçado. Eu preciso de meses, às vezes. 6 meses. Para mostrar para a pessoa que ela tem uma falha. O Carl Rogers, que é um psicoterapeuta americano, escreveu vários livros. E criou um processo psicológico, que é a terapia do Carl Rogers. Ele dizia que, se não... Aliás, eu gosto muito dele, muito. Carl Rogers é um símbolo. Ele fala assim, se você não criar uma profunda amizade com o seu paciente, você não vai conseguir ajudá-lo. Porque se você não for muito amigo dele, ao ponto de ele ter certeza disso, você não vai obter credibilidade quando você insinuar que ele tem uma falha. Falei, nossa, mãe, é mesmo, né? Eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes. Agora, repare na sua família, como você lida com seus parentes mais queridos. Na conversa com seus parentes. É capaz de você identificar que tem alguns parentes que desconfiam ou pensam que você não gosta muito deles. Porque você às vezes quer falar, porque parente da gente irrita a gente. Não é porque parente você gosta muito dele que ele não te irrita. Se ele for irritante, ele vai te irritar. Se ele fizer uma irritação e você não se irritar, você é um idiota. Você sabia disso? Diante de uma irritação, você tem que se irritar, senão você é idiota. Agora, você não quer se irritar, embora ele tenha provocado. Se você conseguir identificar que aquilo é uma tremenda irritação, e você não está irritado porque você gosta muito dele, aí você cresceu espiritualmente, ó. Mas não é isso que a gente é capaz de viver. A gente fica irritado mesmo. Esse que é o negócio. Porque nós não somos diferentes dele. Nós temos a mesma falha de evolução. Então a gente tem falhas. E nas conversas, a gente se aborrece com o parente. Às vezes que o parente falou demais, às vezes ele falou um negócio mais bonito que a gente fala, às vezes é porque ele falou uma tolice que a gente não admite. Então a gente tem um monte de coisas assim. Então, se você usar o Espiritismo para vencer aquela tristeza surda, como é que você vai fazer? Você teria que fazer o seguinte, gente, ó, dentro de 1 minuto eu paro, viu?
Aliás, aquele relógio ali está adiantado. Ó. Aqui no meu relógio faltam 6 para 9. Tá certo? 6 para 9. Às 9 horas eu paro. Antes de 9 horas vocês não precisam ir. Depois das 9 vocês todos podem ir. Poder mesmo pode ir até agora, se quiser, né? Mas eu estou dizendo é dever. Dever ir aqui. Pode esperar até as 9. Então, como é que você faria para lidar com os seus familiares? Porque só porque eles são familiares, você gosta muito deles, não quer dizer que eles são pessoas que afinam com você. Às vezes não afinam. Mas são parentes. Parentes próximos. Muito próximos. E você não é obrigado a gostar daquilo que não é gostoso. Então, como é que faz? Eu vejo muita gente queixando de parentes próximos e queridos. E tem um jeito da gente aprender a lidar com esse pessoal. Não é fácil de explicar também, do jeito que eu estou tentando fazer aqui. Não é fácil de mostrar como é que lida com uma pessoa que a gente gosta, mas ela irrita a gente. Não é muito fácil isso. Então, no fim das contas, você fala assim, eu tenho que decidir que certos procedimentos eu não vou abrir mão. Por exemplo, eu não vou abrir mão da paciência. Ou seja, haja o que houver com os meus familiares, eu não vou irritar com eles. Aplicando paciência, eu não me irrito. Mesmo que eles sejam irritantes. Porque se eu começar a me irritar com os parentes, eu vou somando isso. Daqui a um tempo eu não gosto mais do sujeito. E às vezes é meu irmão, meu tio, meu primo, meu cunhado, meu genro, meu filho, meu pai. Meu pai é um cara legal, o sujeito pode falar, mas ele é chato para burro. Tem umas chatices do meu pai que eu não tolero. Mas eu fico com remorso, porque o homem é meu pai, eu devo muito para ele. Então você precisa de ter uma informação boa sobre como lidar com isso, senão você entra em parafuso. Ou seja, você gera uma neurose de comportamento com seus parentes. Aí você não quer romper com a família, mas não gosta de encontrar com eles. Ah, vamos na casa de fulano. Ah, mas sua tia e tal, vai ter, todo mundo vai, sua mãe vai, irmã dela e tal. Mas eu não estou muito afim, não, eu tenho um compromisso. Tem nada, como é que se você gostasse muito, você ia. Se você gostasse, você ia. Você joga qualquer compromisso fora para ir num lugar que você gosta muito. Ah, como não joga? Todo mundo é assim, por que você vai ser diferente? Mas você não, você vai para qualquer compromisso, mas não vai lá. Porque lá é chato, tem umas pessoas lá que são chatas. Mas eles são os seus parentes, não é? Então, você para não ficar longe deles e não se desgostar, você vai como exercício de paciência. Eu vou para estar lá, não vou provocá-los, não vou me irritar com eles, vou manter a paciência e não vou sair chateado de lá. Se você fizer isso, você cresceu espiritualmente. Mas você tem que ir lá sabendo que você vai fazer desse jeito. Senão, você não vai. Conheço um monte de filhos que adiam as visitas aos pais. Teve uma moça que falou para mim isso. Bom, eu mexo com psicoterapia faz mais de 30 anos, né? Teve uma moça que falou para mim assim, eu adoro a minha mãe, mas não gosto de conversar com ela. Minha mãe é minha mãe, eu morro de remorso por causa disso. Mas como é que eu faço? Olha, de um ponto de vista muito correto, muito verdadeiro, ela tem razão. A conversa é ruim mesmo. Ela não pode gostar do que não é gostoso. Agora, ela não pode deixar de ver a mãe dela.
Porque a mãe dela precisa de que ela vá lá. Hoje em dia eu sou velho, pai e sozinho. Moro sozinho. E os meus filhos vêm me visitar. E eu fico morto de medo deles não gostarem de mim. Né? Porque meu pai é chato para burro e tal, não vou lá não. Medo assim. E eu também, mas eu sou muito lúcido, né? Muito lúcido. Então, eu tenho uma boa noção de avaliação antecipada sobre qual é o tipo de comportamento agradável que eles merecem. Bom, sendo filhos, eles são muito amados. Se não são amados pela convivência, são amados pelo amor sanguíneo. Eu sou o pai deles. Pai ama a qualquer custo, mesmo que eles não mereçam. Não merece, mas eu amo si mesmo. Por causa de quê? Por causa do sangue. Agora, se for por causa da convivência, porque tem dois tipos de amor, né? É o amor do sangue e o amor da convivência. Pela convivência, o sujeito é chato. Mas pelo sangue, ele é filho, ou irmão, ou coisa assim. A gente gosta dele. Você pode estar de mal do seu irmão do jeito que for. Se ele machucar e for hospitalizado, você corre lá. Você é o primeiro que chega lá. Por causa do amor do sangue. Então, nós temos obrigação. Tem um pensamento de um espírito. Olha aí, a doutrina espírita contribuindo para a gente fazer autoanálise. Você vai estudando a doutrina espírita e descobrindo aquelas informações que ajudam você. Falta 1 minuto aqui no meu relógio. Não falta mais não, só vou terminar esse pensamento. Tem um princípio espírita que fala assim, ele não fala você, ele fala assim, nós temos obrigação de vigiar nosso comportamento para que as pessoas se sintam bem perto de nós. Olha esse pensamento. Altamente psicológico, né? Então eu tenho obrigação, é a obrigação de que os outros gostem de você. Mas para gostar, você precisa merecer. Então você tem que vigiar como é que você se comporta, senão eles não gostam de você com justa razão. Assim como você não gosta deles, porque eles merecem. E eles não fizeram o esforço que eles podiam ter feito para que você gostasse deles. Mas você que sabe disso, você tem que fazer este esforço, porque senão eles também não vão gostar de você. E se eles gostarem muito de mim e eu não conseguir gostar deles? Assim, aí se aplica a paciência. Treina a paciência. Porque eles possivelmente não vão saber fazer o que é preciso fazer para você gostar deles. Porque você só gosta do que é gostoso, lembra disso. Você não pode fingir que gosta. Quando você não gosta. Você finge para não espantar. Mas o cara lá lê. Se o gostar não for verdadeiro, ele sabe, ele vai perceber. Não dá mais tempo. No outro dia nós voltamos a conversar sobre esse assunto.